Olha eu aqui de novo! Olá costureiras, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje você vai aprender como fazer aqui, ó, o conjuntinho que eu escolhi para combinar com a minha blusa latina, que é a minha saia ameixa. Essa saia que deu o que falar, que vocês comentaram muito e que estão apaixonadas também por esse modelo, assim como eu. Então vamos aprender como fazer essa saia? Se você não está sabendo da novidade, está aberta oficialmente as vendas da minha loja de moldes online e a saia ameixa é uma dessas protagonistas que você vai encontrar por lá. Essa saia você encontra dos tamanhos, disponível nos tamanhos dos 36 ao 50, então você pode comprar ou a grade completa ou apenas o tamanho que desejar, que se encaixe melhor nas suas medidas. Tem todo um guia de tabela de medida para você poder acompanhar e escolher o melhor tamanho para você, tá? Que vai encaixar ali perfeitamente. Então, com o molde comprado, o próximo passo vai ser imprimir e você unir os seus papéis para assim criar o seu molde, deixar ele no tamanho certinho, para assim podermos cortar diretamente no tecido. Se você não sabe como montar essa modelagem, eu preparei um vídeo exclusivo explicando passo a passo de como você pode ali colar o seu molde digital, para você entender como que você vai receber o seu arquivo, como que você vai imprimir, como que você vai colar, tá bom? Então vai lá antes, que esse passo é fundamental. Quando estiver com o seu molde já todo coladinho, é só voltar aqui, que aqui você vai aprender como cortar no tecido e costurar essa belezinha que ficou simplesmente um arraso. Se você não me conhece, eu sou a Cris Mesquita, eu sou modelista e costureira e eu sou apaixonada por compartilhar o meu conhecimento sobre esse universo. E um desses projetos que eu tinha há muitos anos era realmente poder vender esses moldes online. Ele finalmente saiu do papel e vocês me pediram tanto. Então vamos lá conferir que foi tudo preparado com muito carinho. Com relação à nossa saia ameixa, é uma saia que gasta bastante tecido. Então eu gastei ali entre 2, 2,5 metros, até porque, para vocês terem uma noção, eu uso o tamanho 42 e eu tenho 1,76 m de altura e o comprimento da nossa saia ele é bem midi, porque eu gosto desses comprimentos maiores. Mas se você quiser fazer a saia um pouquinho mais curta, você pode ficar à vontade, que não tem problema nenhum fazer assim, tá certo? E vamos analisar aqui um pouco que tipo de tecido fica bom para fazer essa saia. Então eu fiz a minha com linho misto, tá? Ele é misturado ali com algodão. Você pode trabalhar com linho misto, crepé alfaiataria, gabardine, sarja, two-way, lyocell, tá? Tecidos um pouquinho mais encorpados, né? Porque essa saia não vai forro, tá bom? Por questão do abotoamento aqui da vista, então não vai forro. Então de preferência para tecidos que não são transparentes, que vai facilitar bastante o seu processo, tá? Na hora de você vestir a sua saia. Tá? Mas lembrando que todas as informações sobre tecidos, quantidades, aviamentos, eu coloquei na ficha técnica que eu preparei exclusivamente para essa saia, que ela vai junto quando você comprar os seus moldes, combinado? E vamos aos detalhes da nossa saia ameixa. Começando aqui pela parte de cima, nós temos esse cos, que é um cos anatômico, que ele tem um botão, e eu não coloco o vista na parte do cos, porque senão fica um acúmulo muito grande de tecido ali. Temos a primeira camada, que ela é bem curtinha e ela acaba ali na altura do quadril e o recorte é reto. E para a parte de baixo temos esse babado gordê com bastante movimento. Na frente não temos pence, nas costas temos uma pence de cintura e o fechamento é todo em botão na parte da frente. Então temos botões e caseados. E essa é a nossa saia ameixa. Então tá com a modelagem pronta, tecido comprado aí, vamos colocar a mão na massa e fazer agora a nossa saia ameixa. E vamos para a parte onde vamos começar a materializar a nossa saia ameixa. Já estou aqui com a minha modelagem pronta e já estou aqui com o meu tecido escolhido para essa peça separada. Então vou mostrar para vocês um pouquinho do resumo das partes que você vai ter depois de ter montado a sua modelagem, ela estiver toda pronta, e explicar um pouquinho sobre elas, tá bom? E depois falar também sobre tecido. Então, começando pela parte maior, nós temos aqui os nossos dois babados. O babado da frente e o babado das costas. O babado das costas, você vê que tem essa parte aqui que é na dobra do tecido, porque vamos ter vista na frente, que vai ser a questão do abotoamento para essa saia. Então, à frente você vai ver que o babado da frente ele vai ser maior do que o babado das costas. E é isso mesmo, tá? Por conta da vista mesmo. E aqui você vai ver que temos essas marcações aqui, ó, esses tracinhos que são piques,
que são muito importantes para a gente saber, né, onde fazer a questão da vista. Também vai ter aqui, ó, todas as informações de tipo de tecido que você pode estar usando para fazer essa saia, como também as quantidades e os aviamentos necessários. Lembrando que essa saia não vai ter forro, então escolha tecidos que são mais grossinhos, que não fique transparente, tá bom? Então temos aqui nossos 2 babados. Vamos ter o nosso cos anatômico, que ele já vai ter traspasse. No cos eu não vou fazer vista, tá? Eu fiz o traspasse justamente para não precisar colocar vista, que fica muito grosseiro. E temos a parte das costas e a parte da frente. E aqui, assim como o babado, as costas vai ser, ó, na dobra do tecido. E aqui à frente vamos ter a questão da vista para botões e caseados, tá bom? E temos aqui, ó, nossos piques. Então, são essas partes, são 5 partes que compõem a modelagem completa da saia ameixa. E o tecido que eu escolhi para estar trabalhando, fazendo essa saia, foi o linho. É um linho misto, tá? A composição dele é misturado com algodão e linho. E eu vou estar gastando 1,80 m. Então, vai ficar entre 1,80 m, 2 metros, tá bom? Tudo vai depender do tamanho da sua peça, mas já coloquei aqui as especificações tudo certinho. Então, eu vou abrir aqui o tecido e vou começar a distribuir os moldes no tecido. Então, já estou aqui com todas as partes da minha saia cortadas. E lembrando que aqui no cos nós temos, ó, que cortar também a entretela. E a entretela que eu usei foi a entretela de malha, tá? Então vocês podem cortar, lembrem-se também de sempre, ó, fazer as marcações dos piques, que é muito importante na hora que a gente for costurar as nossas peças, tá bom? Então vamos reservar aqui. Você pode já deixar o seu cos pronto, tá? Entretelar tudo direitinho. Vou colocar aqui um vídeo de como vocês podem fazer esse processo, tá certo? Então eu vou reservar aqui o cos e eu vou focar um pouquinho agora na questão da montagem da nossa saia. Começando pela parte de cima, né, que é a estrutura da nossa saia. Então aqui, ó, você vai fazer o seguinte, temos aqui frente e costas. Apenas na frente nós temos pence. Então você vai começar aqui, ó, pelas costas. Você vai fechar as pences de cintura. E aí, depois que você fechar as suas pences de cintura, nós vamos unir lateral costas com lateral frente. Então, vou colocar aqui, ó. E vou fechar lateral com lateral. E aí, você vai precisar escolher qual vai ser o tipo de acabamento que você vai trabalhar. Eu vou estar fazendo acabamento com costura francesa. Então, vou unir as laterais aqui com costura francesa, tá bom? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou aqui, ó, para o meu babado. Então, eu vou pegar aqui, ó, o babado das costas, que é o babado que é inteiro na dobra do tecido. E vou abri-lo. Então, estou aqui com o meu babado das costas. O que eu ia fazer com os babados? Os babados a gente vai precisar unir frente e costas pela lateral. Então, eu vou colocar aqui, ó, lateral com lateral, para poder costurar e fechar ali a minha lateral. Lembrando que aqui, no babado, eu também vou fechar ali a lateral com a costura francesa, tá? Perfeito, então vai ser esse o processo que eu vou fazer, vai ser fechar as laterais dos babados e fechar pence de cintura das costas e fechar as laterais aqui da parte da estrutura da saia. Então, vamos lá para a máquina agora. Então, como eu falei para vocês, vamos começar aqui, ó, com a parte de cima da nossa saia e começar aqui, ó, fechando as pences. Lembrando de sempre começar e terminar com retrocesso. Pences fechadas, então agora eu vou unir as laterais, lembrando que aqui eu vou fazer costura francesa, então eu começo costurando avesso com avesso e depois eu desviro para poder fazer o acabamento.
E esse fica o acabamento, ó, com a costura francesa. Então, agora é só repetir o mesmo processo, agora do outro lado. Prontinho, então, ó, a parte superior da saia já está pronta. Vou agora fechar os meus babados. E lembrando que aqui eu também vou fazer com a costura francesa. Prontinho, então, ó, laterais do babado agora já estão costuradas, vamos agora unir babado com a saia. Então, já temos aqui babado e a parte da saia superior aqui já com as laterais costuradas, certo? Então, agora vai ser a gente juntar babado com a saia. Então, como eu vou fazer também aqui com costura francesa, eu vou abrir aqui o meu babado. Vou pegar aqui a minha saia e vou colocar aqui por cima, ó. E vou unir aqui as laterais, lateral com lateral, né, as costuras. E vou unir aqui, ó, minha saia com o babado, dá pra poder ficar assim, ó, inteiro. E depois que eu fizer isso lá na máquina, eu vou pegar aqui o meu cos, que já está entretelado, ó. E eu vou costurar, unindo aqui, ó, a lateral, a parte de cima e essa outra lateral. Tudo com 1 centímetro de margem de costura. Então, vai ser esse processo que eu vou fazer agora. Então, já tá aqui, ó, tudo alfinetado. Eu gosto de alfinetar pra poder deixar, né, tudo encontrado certinho. Ó, coloquei aqui, ó, lateral com lateral da costura. E vamos lá, passar a primeira costura, porque aqui no babado, que nem eu falei, eu também vou fazer costura francesa. Mas se você tiver overlock, pode fazer com overlock, tá? Com acabamento normal. Então, fiz aqui já a primeira costura, que eu vou fazer o seguinte, eu vou no ferro pra poder dobrar, passar direitinho, deixar bem assentadinho, porque eu quero fazer a costura perfeita pra não ficar torta. Eu vou fazer isso lá no ferro e daqui a pouco eu volto. Então, já com tudo passado no ferro, agora eu venho fazendo aqui, ó, a segunda costura, né, para assim fazer o acabamento e embutir a minha costura, deixando assim a costura francesa.
Beleza, então aqui a saia já está montada e olha como fica bonito esse acabamento por dentro. Tudo com costura francesa, as costuras, ó. Fica ótimo, a gente vem cortando esses pelinhos que ficam pra fora, que é normal, tá? E aí agora eu vou focar no cos. Então aqui no cos eu vou fazer aquela costura que eu mostrei pra vocês que eu faria, né? Aqui com 1 centímetro de margem. Pra me ajudar com a margem, eu gosto de usar aqui, ó, o meu guia imã. E aqui, quando você for costurar, em um dos lados, que vai ser o lado que vai ser o acabamento, que eu vou usar para fazer o acabamento da cintura, eu vou dobrar aqui, ó, 1 centímetro. E vou costurar com ele dobrado, tá? Então, faz retrocesso. Quando chegar aqui na pontinha, estiver faltando 1 centímetro mais ou menos, você levanta, gira e continua com a costura. Chegou na outra ponta, a mesma coisa, deixa. Você vai baixar e aqui também, ó, você vai dobrar aquele 1 centímetro aqui na borda. Você vai pegar aqui agora uma tesoura, vai cortar aqui, ó, a ponta e vai vir aqui, ó, fazendo pix em toda a pala. Que agora nós vamos desvirar e passar aquela costura de remate no lado do acabamento. Então, no lado que tá dobradinho, ó, você vai pegar o excesso aqui de costura e vai jogar pro lado dele, ó. E aqui, vamos passar uma costura aqui na pontinha. A gente vai conseguir até lá no final, né, por conta da costura, mas a gente vai até a partir de onde a gente conseguir ir, tá bom? E aí você sempre vai abrindo, jogando o excesso de tecido pro lado do forro, do acabamento, e vai costurando. Você costura onde der, até onde der. E agora vamos desvirar. Prontinho, desvirado. Então, já temos um cos costurado. Agora eu vou lá no ferro para poder assentar as costuras direitinho. E aqui na parte do cos, naquele lado onde você dobrou 1 centímetro, eu quero que você passe, ó, dobrando aqui tudo 1 centímetro, tá? Pra depois a gente poder fazer o acabamento. E na saia, eu já vou passar aqui também, marcando a minha vista. Então, ó, você vai primeiro marcar aqui, ó, passar, vai dobrar 1 centímetro. Depois você vem aqui, ó, dobrando mais 4 centímetros, tá? Dos dois lados, para deixar a sua vista pronta. Vamos fazer isso lá no ferro agora. E eu já volto com tudo passado. Então, voltei lá da máquina, né, com tudo passado. Vou começar fechando aqui, ó, a minha vista. Então, já tá passadinho direitinho. Vou aproveitar e também colocar um guia aqui pra me ajudar a fazer essa costura bem retinha, tá?
Prontinho, então vistas já estão, ó, costuradas. O que eu já vou aproveitar para fazer? A barra, tá? E para a barra da minha saia, eu vou fazer uma barra de lenço. Então, vou começar aqui, ó, dobrando e passando uma costura na pontinha. Então, fizemos aqui a primeira volta, né, da costura. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, ó, retirar todo esse excesso de tecido que ficou aqui na barra. Pra gente conseguir fazer uma barra perfeita. Já a barra toda cortada, toda refilada, vamos agora dobrar e passar a segunda costura fazendo assim, né, a barra de lenço. Pronto, barra feita e fica bem bonita essa barra mais fininha, eu amo. E agora nós vamos o quê? Unir cos com a saia. Ó, já temos uma sainha querendo sair por aqui. E agora falta só a gente, né, finalizar aqui a parte da costura com o cos. Então, o que você vai fazer? Aqui no cos, lembra que no centro do cos, a gente tinha feito um pique, ó. Então, nós precisamos marcar também onde que é o centro aqui, ó, das costas. Então, você vai juntar aqui, ó, lateral com lateral. E vai marcar aqui, ó, metade das costas. Aí pode fazer um pique pra marcar, tá? Aí, aqui no cos, você vai procurar onde que tá, ó, aquele pique. E você vai colocar aqui, ó, pique das costas com o pique do cos. Aí aqui a gente vai fazer a costura normal, não vai ser costura francesa nem nada, tá? Aqui a gente vai fazer o acabamento com esse outro lado do cos aqui que a gente tá deixando solto. Beleza, então colocamos aqui, ó, pique com pique. Então você vem aqui, ó, centro-frente. E vai pegar aqui, ó, o centro do cos. E vou colocar aqui um alfinete pra segurar. E aí você vai vir distribuindo aqui, ó, a cintura por todo o cos, tá vendo? Aqui encaixou perfeito, ó. Tão bom quando acontece isso. Isso é quando a gente respeita a margem de costura, a modelagem também e tal, filé, fica desse jeito. Aí a pence de cintura eu gosto de colocar aqui, ó, em direção à lateral, tá? Só pra ter um padrão. Beleza, então lá de cá eu já alfinetei, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou pegar aqui o centro-frente da saia com o centro aqui, ó, do cos. Vou unir com o alfinete. E venho aqui, ó, distribuindo. Perfeito, então tudo alfinetado, agora é hora de costurar. Aí aqui na hora que você for costurar, eu gosto de deixar o meu cos assim, outra parte da dobrada por cima, que aí eu passo uma costurinha aqui do lado, mas sem costurar essa parte aqui, tá?
É só pra assim, eu garantir que vai ficar perfeito. Então, agora que a gente terminou aqui a costura do cos, o que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro, pra poder, ó, passar toda essa costura pra cima, porque depois eu venho fazendo aqui, ó, o acabamento todo no cos. Então, eu vou primeiro passar no ferro e depois eu faço o acabamento aqui na costura. Voltei e ficou assim, ó, depois que passa é outra coisa, né, outra história. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns alfinetes pra fixar aqui no lugar certinho, tá? E aqui é o seguinte, para acabamento você vai ter duas opções. Ou você pode vir aqui, ó, fazer um acabamento todo à mão, ou você pode fazer acabamento que nem eu vou fazer aqui, que vai ser fazendo um pesponto. Então, eu vou virar aqui, ó, pelo lado direito. Eu vou vir fazendo uma costura em cima do meu cos. Então, você vai costurando bem na pontinha, ó. E aí, você vai tirando, né, o alfinete que você colocou por dentro. Pronto, então olha como é que fica, ó, uma costura aqui e no avesso fica ótimo também, ó, bem direitinha aqui a costura do avesso. E é isso, gente, a nossa saia já está montada, vocês acreditam? Agora falta fazer o último elemento que vai ser, né, caseados e botões. Mudei de máquina, porque agora vamos para o último elemento da nossa saia, a mecha, que vai ser realmente a questão dos caseados e dos botões. Eu já estou aqui com a minha saia, ela tá toda marcada, ó. Eu dei um espaçamento de um para o outro de 9 centímetros. E vamos aqui a algumas dicas. Eu não gosto de fazer o caseado na emenda, tá? Porque pode ter o risco de descosturar ou também fica muito grosso, às vezes a máquina não faz o caseado aqui em cima. Então, eu vou deixar sem fazer caseado, eu prefiro fazer assim, tá? Eu tô usando esse botão, que é um botão encapado e ele tem 2 centímetros, tá? De largura, e eu vou estar utilizando aqui 8 botões para fazer a minha saia. Tá tudo marcadinho aqui. Então, agora eu vou costurar, fazer todos os caseados. Eu estou aqui com a minha máquina doméstica para fazer isso e já estou aqui com ela toda já preparada e montada para fazer esse processo. Então, ó, prontinho, já temos aqui, ó, todas as os nossos caseados prontos. Então, agora é só a gente abrir e depois costurar os botões do outro lado. E para abrir, eu gosto de usar aqui, ó,
o meu abridor de casa. Então, vem aqui, ó. E abre assim normalmente, e você sempre faz o teste, né? Pra ver se o botão tá passando. Ou se precisa abrir um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o processo de finalização da costura aqui da nossa saia. Agora a gente costurar os botões e vestir e arrasar por aí com a nossa saia ameixa. E assim chegamos ao final de mais uma aula aqui do canal. Se você chegou até aqui é porque já está com a sua saia ameixa pronta e linda para você arrasar. Não esqueça de compartilhar comigo o resultado, porque eu amo acompanhar. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não esqueça também de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também curtir e compartilhar esse vídeo com outras amigas que também sonham em poder fazer as suas próprias roupas. Tá certo? E deixo aqui meus parabéns para você e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau!